Olá, Padre Juarez, meu nome é Letícia e eu tenho uma dúvida. O que é indulgência plenária? Obrigada. Letícia, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua participação. Mas para a gente entender indulgência, é importante a gente entender alguns termos que é muito próprios da igreja. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que indulgência não é perdão dos pecados, é completamente diferente. O perdão dos pecados acontece pelo sacramento da reconciliação e pela missa. Agora, a indulgência não perdoa pecado. A indulgência apaga as penas temporais. Penas temporais. É isso que eu quero que você saiba. O que é uma pena temporal? Vamos entender muito bem, então, o que é o pecado. Quando nós cometemos um pecado, a gente cria uma desordem, uma desarmonia em toda a natureza, em toda a sociedade. Isto é fato. Jesus deixou bem claro para a gente que nós somos um corpo. Aliás, São Paulo deixa claro para a gente que nós somos um corpo onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Isso significa, então, que o meu pecado, por mais íntimo que seja, ele afeta todo o corpo místico da igreja. Então, há uma desordem, uma desarmonia causada pelo meu pecado. Além disso, o meu pecado, ele cria, sim, um monte de coisas ruins na comunidade, na sociedade. Imagina você o pecado da calúnia, quanto mal faz. O pecado da fofoca, quanto mal faz. O roubo, tirando de alguém. Então, o pecado, ele cria essa desarmonia na comunidade. Então, vamos lá. Quando a pessoa se arrepende do pecado, o que ela faz? Ela busca o sacramento da reconciliação. Naquele momento, o padre, em nome de Cristo, dá a absolvição e a pessoa fica livre do pecado. E eu pergunto para você, e quem vai limpar a sujeirada que o pecado cometeu? Hein? E quem vai reparar tudo aquilo que foi feito, que o nosso pecado causou? E quem vai limpar a sujeira do pecado? O perdão já aconteceu, mas precisa ser limpada essa sujeira. Por isso, a igreja sabiamente pede à pessoa uma satisfação, que normalmente nós chamamos com o nome de penitência, mas na verdade é uma satisfação, para que você haja de maneira amorosa, com caridade, fazendo gestos bons. Gestos bons. Porque se o seu gesto mal do pecado criou uma desarmonia, o seu gesto bom de amor, de caridade, vai criar uma harmonia. Então, o padre vai pedir, em nome da igreja, que você repare aquele mal que você fez. Isso é a satisfação, a penitência. Mas, vamos lá. Quantos pecados que nós cometemos, quantas coisas que nós já fizemos errado e criamos essa desarmonia na natureza e não limpamos o erro e não limpamos as penas temporais. E não tivemos o tempo ou consciência para a gente pagar essas penas temporais. Aí vem mais uma vez, penas temporais. Pecado é uma coisa, foi perdoado. Sobrou penas temporais, que têm que ser reparadas. Eu posso reparar essa pena temporal pela penitência ou satisfação. E se eu não reparei essas penas temporais pela penitência ou satisfação, o que a igreja me dá então? A igreja me dá um indulto. Indulto. A palavra indulgência vem de indulto. Por quê? Porque a igreja, que é depositária de todos os tesouros da graça, ela pode nos conceder esse indulto. De tempos em tempos, tempo de jubileu, tempos fortes na igreja, tempos de Semana Santa, tempos de finado, ou então com uma comemoração muito especial, a igreja concede indultos, que nós chamamos de indulgências. Essas indulgências são a maneira que nós temos de apagar todas as penas temporais que, porventura, nós não tenhamos apagado quando nós fizemos a nossa confissão. Então, o que acontece?
Acontece, então, que a igreja nos dá essa oportunidade, através da indulgência, de apagar todas as penas temporais. Penas temporais que eu lembro a você que não foram apagadas lá na nossa confissão. Então, a igreja nos concede esta graça. Não é perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados já foi feito pelo sacramento da penitência. É uma maneira de nós apagarmos todas. E o que é indulgência plenária? Plenária significa pleno. Então são todas as penas temporais que nós não pagamos no devido tempo. Então todas. Indulgência parcial seria algumas penas temporais que nós não pagamos. Há algo muito interessante que nós podemos obter indulgência para as pessoas que já faleceram. As pessoas que já faleceram, elas podem ter morrido e não ter pago as penas temporais. Embora tenham sido perdoados dos seus pecados, não pagaram as suas penas temporais. Então a igreja concede a nós a possibilidade de obter essa indulgência para a pessoa que já morreu. Geralmente isso acontece na semana de finados. No dia 2 de novembro até o dia 8 de novembro, 9 de novembro, uma semana toda, nós podemos obter as indulgências para aquelas pessoas que já morreram. Como é que se obtém indulgência? Obtém indulgência dessa forma: confessando, participando da missa e comungando, rezando pelo Santo Padre, rezando o ato de fé, que é o credo, e obtendo então a indulgência para você ou para a pessoa que já faleceu, conforme a maneira que a igreja orienta. Indulgência, então, é um presente. O indulgência, então, é a igreja caridosa nos oferecendo seus tesouros.